Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma matéria sobre o projeto desenvolvido para combater o subregistro de paternidade e garantir que todas as crianças tenham o nome do pai e da mãe em suas certidões de nascimento. Também vai ver o que está sendo feito para prevenir a indisciplina e os atos infracionais no ambiente escolar. No estúdio, vamos receber o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro Filho, que vai fazer um balanço do trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos de sua gestão. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A presença do pai é fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa, mas infelizmente estima-se que no Brasil, 1 a cada 4 crianças em idade escolar não tem sequer o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Para combater o subregistro de nascimento, o Ministério Público desenvolveu o projeto Nome Legal. Desde 2011, quando o projeto Nome Legal foi colocado em prática, cerca de 2.000 pessoas foram beneficiadas com a iniciativa do Ministério Público e passaram a possuir o nome do pai na certidão de nascimento. O trabalho começa a partir de levantamentos feitos em escolas públicas em mais de 100 municípios de todo o estado. Inicialmente, nós fazemos a busca ativa, ou seja, nós promotores vamos até as escolas e verificamos nas escolas públicas as crianças ou adolescentes que não têm o nome do pai no registro. E a partir daí fazemos um mutirão nas escolas em que ouvimos as mães ou responsáveis. E o segundo momento é a busca espontânea, que a própria população, o próprio cidadão pode vir e procurar o projeto e fazer a sua reclamação e daí a gente desencadeia todo o procedimento. Estima-se que na época em que o projeto foi criado, o subregistro paterno atingia 25% das crianças em idade escolar na Paraíba. A não constatação do nome do pai no registro civil pode levar à perda de direitos garantidos por lei e trazer prejuízos à vida do jovem. Uma criança que não tem o nome do pai no registro de nascimento, ela tem metade da sua história apagada ali, né? Então, toda criança tem direito à paternidade responsável, à afetividade, até a figura paterna, para lhe acompanhar na sua educação, inclusive na manutenção em relação aos alimentos. Nos casos em que há dúvidas com relação à paternidade, é coletado material genético do suposto pai e da criança ou do adolescente e realizado um exame de DNA aqui no Hemocentro de João Pessoa. Caso não haja um reconhecimento voluntário da paternidade, o Ministério Público entra com uma ação na Justiça. A parceria com a Secretaria Estadual de Saúde já garantiu a realização de mais de 1.000 exames de DNA gratuitamente. Nos casos em que o suposto pai da criança cumpre pena em regime fechado, o trabalho do Ministério Público não é prejudicado e o procedimento ocorre da mesma forma. Nesse caso, a gente entra em contato com os diretores dos presídios para agendar um dia e os promotores se deslocam até lá, ao presídio, para fazer a oitiva do apenado. A nova certidão de nascimento averbada com o nome do pai é entregue gratuitamente ao responsável pela criança ou adolescente. De acordo com a coordenadora do projeto, está sendo planejada a ampliação das ações para garantir o combate ao subregistro paterno na Paraíba. Estamos iniciando uma nova etapa do planejamento estratégico, né? Então, 2013, 2014, o projeto vai expandir para novas promotorias que não haviam aderido até então e as promotorias que já haviam implantado o projeto Nome Legal, nós vamos otimizar e dar mais celeridade a esses procedimentos já existentes. Confira agora as principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Em Campina Grande, a primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente requisitou à Secretaria Municipal de Ação Social medidas imediatas de resgate social dos meninos e meninas que se encontram nas ruas do centro, no terminal de integração
e em outros locais da cidade, mendigando e fazendo uso de drogas. O Ministério Público da Paraíba encaminhou na última segunda-feira, dia 19, ao Tribunal de Justiça a lista com os 6 nomes mais votados pelo Conselho Superior para concorrer à vaga de desembargador. 13 membros do MP se candidataram ao cargo e os 6 mais votados foram Oswaldo Filho, que é o atual Procurador-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Marcos Souto Maior e os promotores Aldenor Batista, Fernando Andrade, Manoel Alencar e Rogério Oliveira. O Pleno do Tribunal de Justiça vai escolher esta semana 3 desses nomes para encaminhá-los ao governador Ricardo Coutinho, que deve escolher o novo desembargador no prazo de 20 dias. Em Bananeiras, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente ingressou com uma ação civil pública contra a Prefeitura, a SUDEMA e a construtora LTL e requereu a interdição das obras do empreendimento que está sendo construído numa área de encosta extremamente íngreme, localizada às margens da rodovia PB-105, que liga as cidades de Bananeira e Solânia. A ação foi movida depois que a promotoria constatou a ausência de estudo prévio de impacto ambiental das obras, o que é uma exigência da lei. O pedido de interdição foi negado pelo juiz de Bananeiras, Antônio Gomes, o que levou a promotoria a recorrer ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Na última quinta-feira, dia 15, foram entregues as obras realizadas na Promotoria Distrital de Mangabeira, na capital. A presença do pai é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. A ausência da figura paterna pode gerar problemas de ordem socioafetiva, como a evasão e o baixo rendimento escolar. A Lei 12.004 de 2009 regulamenta a investigação de paternidade de filhos que nasceram fora do casamento. Essa lei estabelece a presunção da paternidade caso o suposto pai da criança se recuse a fazer o exame de DNA. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Pode ir pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participe aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Indisciplina, rebeldia e vandalismo são comportamentos cada vez mais comuns nas escolas públicas de João Pessoa e de outros municípios do estado. Para enfrentar essa situação, o Ministério Público da Paraíba criou o projeto Na Escola com Respeito. A iniciativa pretende estimular a prática da justiça restaurativa entre alunos e educadores para a solução dos conflitos. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. A violência no ambiente escolar é um problema que se arrasta na educação básica brasileira há anos. Alguns casos ganharam repercussão em todo o estado da Paraíba. Estudantes agridem fisicamente outros colegas e professores. Na internet são divulgados vários vídeos de cenas de brigas e vandalismo. Para enfrentar o problema, o Ministério Público da Paraíba está desenvolvendo o projeto Na Escola com Respeito. No início de agosto, estudantes e professores da Escola Estadual Olivina Olívia, localizada na capital, participaram de uma roda de conversa para discutir a disciplina nas escolas públicas paraibanas. O evento aconteceu na capela do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. O projeto Na Escola com Respeito
tem o apoio das secretarias da Educação do Estado e do município de João Pessoa. A constatação em visitas de inspeção que fizemos às escolas das queixas de professores, de alunos, da direção com relação aos altos índices de indisciplina escolar e de violência dentro da escola. Então isso nos motivou a fazer um projeto que tentasse contribuir para minimizar esse fenômeno e fazer com que professores, alunos e direção utilizassem os recursos da justiça restaurativa para fomentar uma cultura de paz dentro das escolas. De acordo com dados do Censo dos Profissionais da Educação Básica, publicado em 2006 pelo Ministério da Educação, 1 em cada 3 professores da rede pública de ensino da Paraíba disse que as agressões físicas entre alunos são comuns no ambiente escolar. Já na rede particular, o problema foi registrado por cerca de 28% dos docentes. Essa situação levou o Ministério Público a recomendar às secretarias do Estado e do município a adoção de medidas para garantir que a direção e os conselhos escolares possam aplicar de maneira efetiva os regimentos internos da rede pública de ensino da capital. Desde 2011, várias promotorias de justiça de educação do Estado têm solicitado, junto aos secretários de educação e os diretores de escola, providências para coibir a prática de atos infracionais por parte dos estudantes. Para o diretor da Escola Estadual Olivino Olívia, é importante que se abra o diálogo entre alunos e professores. Quando você tem um diálogo aberto entre alunos, professores, funcionários, então tudo vai ficar melhor, vai ficar mais em harmonia. O evento, promovido no último dia 6 de agosto no Unip, contou com a presença da secretária de Educação do Estado, Márcia Lucena. Ela garantiu que o modelo de combate à violência utilizado na Escola Olivino Olívia deve ser ampliado para outras instituições de ensino do Estado. E na medida que fossem vivenciando esse projeto, fossem observando, registrando, para nos trazer elementos que a gente potencialize esse encaminhamento que está sendo dado aqui para outras escolas. Então, assim, trouxe essas reflexões. Dessa forma, a gente estimula a participação consciente dos jovens no projeto, né, para que ele possa ser enraizado de forma mais concreta. Este estudante conta que já presenciou cenas de violência na escola e acredita que deve haver um trabalho de conscientização entre os alunos. Como o ano passado já teve na minha escola, poderia ser que esse ano tivesse de novo, para assim conscientizar esses alunos do que é certo e do que é errado. Além da roda de conversa, um curso de introdução às práticas restaurativas na escola, promovido pelo Ministério Público entre os meses de agosto a novembro, tem como público-alvo gestores das escolas, professores, técnicos, conselheiros escolares e tutelares e a Guarda Municipal, para discutir a resolução de conflitos no ambiente escolar. 8 unidades de ensino municipal, localizadas nos bairros de Gramame, Esplanada 1, Grotão e Funcionários 1 e 2, vão participar desse curso. Anísio Teixeira, Antenor Navarro, Darcy Ribeiro, jornalista Raimundo Nonato, Poema Tinoco Cunha Lima, Pedra do Reino, Tarsila Barbosa da Franca e economista Celso Monteiro Furtado. Também foram oferecidas vagas para técnicos da Escola Olivino Olívia, que faz parte do projeto piloto. Esse curso ele vai trabalhar sobre as questões da mediação de conflitos, o gerenciamento de conflitos nas suas bases, a violência escolar nas suas bases epistemológicas, para que formar profissionais que tenham condições de trabalhar nos círculos de mediação, no círculo de justiça restaurativa, para que comecem a implementar essas questões dentro do contexto escolar, dentro da escola, com os atores da escola. No próximo bloco, você confere a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro Filho, sobre o balanço dos 4 anos de sua gestão. Não perca! Promotor, eu gostaria que o senhor me explicasse o que significa um processo transitado e julgado. Dizemos que o processo transitou em julgado quando o processo tramitou em todas as suas fases e chega a uma decisão final.
da qual não comporta mais qualquer recurso. Essa decisão, através de uma sentença ou de um acórdão, há de ser agora cumprida. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toca é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. No próximo dia 29 de agosto vai acontecer a solenidade de posse do novo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. E com isso se encerra o mandato do atual chefe do Ministério Público paraibano. Para fazer uma retrospectiva do trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos, recebemos em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Oswaldo Trigueiro Filho. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Procurador, o senhor assumiu essa gestão já com um marco histórico que é ter sido o primeiro promotor de justiça a assumir a chefia da instituição. Isso lhe trouxe muita responsabilidade? O senhor acha que conseguiu cumprir, nesses 4 anos, todos os trabalhos a que se propôs? Eu diria que sim, Cristina, né? Acho que a nossa missão à frente da instituição, né, foi exitosa. Eu digo isso porque a gente sente não só na própria população, na sociedade, esse retorno, como também, de resto, na própria comunidade do Ministério Público. São servidores, são promotores, são membros que hoje enxergam uma nova realidade. E esse sentimento a gente percorre na medida em que, de fato, a gente tem o sentimento desse dever cumprido, onde podemos atuar de forma muito incisiva em vários campos da administração, especialmente no que toca a defesa da sociedade. Então, eu diria que foi uma experiência muito rica, muito inovadora e que pôde trazer ao Ministério Público uma dimensão diferente, a nível tanto local como nacional. Quais foram os principais obstáculos com que o senhor se deparou ao longo desses 4 anos e o que o senhor fez para superá-los? O maior obstáculo, não tenha dúvida, eu sempre repito isso, é a modificação da mentalidade das pessoas. Você incutir uma nova cultura dentro do serviço público, ainda mais no estado da Paraíba, que é um estado essencialmente de servidor público, que já está enraizado, na sua cabeça, na mentalidade, situações que não são próprias, de funções que a gente desenvolve. Então, mudar a cabeça dessas pessoas foi o maior desses desafios. E o que fizemos para superar foi justamente mostrar o trabalho, o exemplo, eu diria, da simples situação. Ou seja, eu sempre chego muito cedo na minha casa, e na minha casa que digo na instituição Ministério Público que a gente trabalha, que eu considero a minha segunda casa, mas por diversas vezes eu vi alguns servidores dizer, olha, isso nos estimula a chegar mais cedo, a estar aqui mais cedo, a se dedicar mais ao trabalho, a não entrar naquelas situações de simplesmente estar ali de forma burocrática para fazer o seu serviço, acabou o seu horário, vai embora. Não, é a questão de resgatar o amor institucional, o compromisso em servir a população, a sociedade, e eu acho que a gente conseguiu. Que pontos o senhor destaca como os mais importantes de sua gestão? Eu diria que um dos pontos importantíssimos foi a organização administrativa. Hoje nós temos um planejamento muito sério dentro da nossa casa. E quando eu falo planejamento, e aí vem o planejamento estratégico,
ele não só se refere à atividade fim, que é a atividade desenvolvida pelos promotores, mas eu diria atividade meio, né? Hoje a gente tem no ambiente administrativo resultados, metas a serem cumpridas. Vou dar o exemplo da área de engenharia. Temos um plano diretor na área de engenharia, onde a gente precisa atingir aquelas metas de construção baseada em critérios, em méritos, o que nunca foi pensado. Se você vai para uma outra ponta da área administrativa, você encontra o setor de tecnologia. A gente precisa reformar o parque tecnológico nosso de 25% a cada ano. Então há sempre um aprimoramento, um enxugamento. Estamos partindo para a virtualização de todos os procedimentos dentro da nossa casa. Isso nos dá uma velocidade. No setor financeiro, trouxemos algumas inovações no controle importante dos gastos. Então, tudo isso fez, Cristina, com que nessa parte a gente pudesse ter grandes resultados na linha de planejamento. Outras questões que a gente buscou sempre inovar e algumas muito interessantes, como foi o caso de que hoje dentro da instituição, os cargos de direção, coordenação e chefia, todos eles são preenchidos por meritocracia. Abre-se um edital quando há uma vaga, as pessoas concorrem por um prazo de 5 a 10 dias, eu não recordo, em seguida apresentam um projeto para aquela pasta e aí um currículo é anexado e aí eu, o secretário-geral e o corregedor-geral fazemos uma entrevista pessoal com esse candidato ou com os candidatos. E ao final das entrevistas lançamos as notas e aí fazemos a média. Aquele que tiver a melhor média é ele que é colocado naquele cargo, que tem uma gratificação, que tem um incentivo. Então estou dando apenas exemplos do que como mudou a nossa casa, o volume de processo. Tivemos uma participação importante nos grupos nacionais, os intercâmbios, a vinda de pessoas para cá, são eventos, seminários, congressos. Então tudo isso deixou muito rica essa parte, mas sempre dizendo, tudo isso que eu estou citando aqui tem a ver com o planejamento estratégico. Na área social, quais os pontos que o senhor destacaria? A gente teve na sua gestão a criação dos CAOPs temáticos. Qual a importância deles? Os CAOPs temáticos tiveram uma importância enorme na medida em que os promotores passaram de fato a viver o apoio, né, a eles. O que tínhamos antes eram 2 centros de apoio regionais, um de João Pessoa até Campina e de Campina até Cajazeiras. E não tinha condições. Eu fui coordenador de um deles e, de fato, aquilo nos angustiava muito. Só para o telespectador entender, o CAOP é Centro de Apoio às Promotorias de Justiça. Isso, Centro de Apoio às Promotorias de Justiça. E esses centros de apoio hoje são divididos em 9 temas. 9 grandes temas na área criminal, na área do consumidor, da infância, família, cidadania, patrimônio público. E sabe qual é o grande barato dessa situação do centro de apoio? É que o promotor que hoje está, por exemplo, em Bonito de Santa Fé, ele precisa de uma determinada peça para instruir um processo ou para iniciar um procedimento, uma portaria, algum tipo de recomendação. Ele tem acesso imediato a esse centro de apoio que fornece esse material. Além disso, ele precisa de um apoio para fazer a logística de uma fiscalização na área sanitária. Ele aciona o Ministério Público através do Centro de Apoio da Saúde e ela faz o contato e diligencia para que essas pessoas técnicas possam estar em Bonito de Santa Fé, em Uiraúna, em Guarabira, em Monteiro, em Picuí, enfim. Eu acho que o Centro de Apoio foi uma inovação importante e, graças a Deus, fizemos isso lá no início do primeiro mandato, ainda em 2010. Procurador-Geral, o senhor tem alguma preocupação de que o próximo Procurador-Geral de Justiça não dê continuidade aos trabalhos iniciados no seu mandato? Esse receio eu não tenho, Cristina, até porque o perfil do novo Procurador-Geral, o Dr. Bertrand Asfora, demonstra a necessidade e vontade de ter continuidade das coisas. Foi uma pessoa que trabalhou ao nosso lado, dentro do Ministério Público, no primeiro mandato como secretário-geral e agora no segundo mandato no Centro de Apoio Operacional Criminal, onde pôde desenvolver importantes tarefas. Eu vejo Bertrand como um homem de ideias, ele tem grandes ideias, mas sabe absolutamente respeitar uma coisa que ele me dizia ao início da campanha lá atrás. Oswaldo, em tudo eu vou seguir o nosso planejamento estratégico, estabelecer essas linhas de avanço. E é evidente, vai dar o toque pessoal dele, porque isso é próprio de cada gestor. Mas não tenho nenhum receio de que Bertrand fará uma grande gestão, uma grande administração
e fará com que esse Ministério Público Paraibano cresça ainda mais do que já vem crescendo ao longo desse tempo. Quais são os desafios que o senhor deixa para o próximo Procurador-Geral de Justiça? O grande desafio é esse da reestruturação organizacional. A questão do grande gargalo nosso, que a gente teve um momento que a gente escolheu ou fazíamos a contratação de assessores para cada promotor de justiça, que nunca tiveram, ou a gente fazia o concurso público para o interior do Estado. E eu fiz para servidor? Ou... Para servidor. Eu fiz a consulta e a coisa mais ingente era, de fato, os assessores. E foram contratados esses assessores, estão aí funcionando e estão dando um resultado espetacular para a nossa casa. Mas o próximo passo, já estamos dimensionados, é concurso para o servidor. Nós precisamos hoje, Cristina, para toda a instituição, de 300 concursados. São 300 pessoas que devem ingressar na casa, sendo que 184 dessas pessoas para o interior do Estado. Aí você exclui Campina e João Pessoa. Então, todo o interior do Estado, dimensionando as promotorias de primeira e segunda entrância, promotorias com sede própria, sede alugada, com sede dentro dos fóruns, com apenas sala dentro dos fóruns. Então, tudo isso foi dimensionado em relação à necessidade de um oficial de diligência. É aquele que em toda promotoria deve ter, que é aquele que prepara as notificações, que ele manda as notificações, que ele sai na motocicleta ou no carro do Ministério Público para preparar suas notificações. É o oficial de promotoria, que é aquele que vai estar no cartório. E junto com o assessor, veja, essa é uma estrutura mínima que uma promotoria deve ter. E essa mínima é o quê? É uma sala dentro do fórum. A partir disso, quem tem uma estrutura maior, com 5 promotorias, 8 promotorias, 3 promotorias, há uma variação da necessidade de servidores. Serviços gerais, que serve o café, faz a limpeza, depois vem o oficial de diligência, que faz as notificações, os dos cartórios, que são mais 2 servidores, e, por fim, a assessoria de 1 ou 2 promotores. Então, veja, a gente aí vai ter uma estrutura completa, né, dentro dessa perspectiva. E o ano de 2014, perante a reestruturação, será o ano de organizar esse concurso. E acredito que no segundo semestre a gente possa ter a condição de 2014 de lançar o edital e aí, no início de 2015, acho que as nomeações podem ser feitas. E aí é a redenção. Eu diria que esse é o grande desafio que a gente deixa para o próximo, além da construção da nossa sede aqui em João Pessoa, uma sede para acabar de vez com os aluguéis, com os improvisos, as situações que a gente ainda tem dificuldade. Para finalizar, eu gostaria que o senhor nos falasse quais são os seus projetos daqui para frente. Bom, o projeto, Cristina, é sempre voltado a dar algum retorno à sociedade, seja de que forma for, né? Eu me coloco à disposição da minha classe para o que ela entender que eu deva contribuir, a missão que eu deva estabelecer, né? E, evidentemente, vários caminhos se apresentam e a gente deve analisar com calma, com cautela, mas, acima de tudo, sempre tendo aquele princípio que é norteador na minha vida, que é o princípio de servir, né, as pessoas, auxiliar, cooperar, de doar-se mesmo, né? Foram 4 anos de doação, né, completa. Minha família particularmente sofreu muito nesse momento, mas eu diria que a doação ela é importante, porque às vezes são fases da sua vida, né? E essa foi uma fase muito rica de crescimento pessoal, mas também que eu pude dar algo de mim para a sociedade paraibana, para a sociedade brasileira, e de resto o futuro, se me permitir a dar novas contribuições, assim o farei. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.